eu acredito que nós não tenhamos aí grandes problemas, né? Eu revi algumas provas, algumas coisas, então já vocês vão ver que a nota está até um pouquinho mais alta do que o que eu havia passado para vocês, tá bom? Janela que eu testei, depois que elimina essa substância discutir a questão porque você é ligado, tá? A falta de minerais ou mineração ou mesmo isso na saúde. Alguns fatores reforçar, mas deixa eu dar um repetir aqui para ver se eles mas não salvar também. Depois a gente vai vendo o que acontece. Bom, não consegui voltar. Mas depois eu coloco lá na aula para vocês ver direito. Os eletrólitos, como nós já vimos, né, nas aulas, nós estamos falando de quem? Principalmente nossos sais, eu sou de base, magnésio, zinco, a gente vai falar que eu influenciando aqui, tá? Mas tem aqueles que passam a fermentação, pelo menos, né? Mas é uma fruta, calcitrol, né? A vitamina B, com cálcio, e são os ausentes da vitamina B, vai ver que nós temos, inclusive, o cálcio, né? Então, este link de um minutinho, para ver se a gente vai vocês também, vitamina D, ele é palestino e acho que passa por aqui. Ele realmente em alta quantidade, né? De sódio, potássio e cloro. Sódio, mas mais sódio ou ainda. Ele vai. Peraí. Por enquanto tá tudo preto, né, pra vocês. Isso. Mas eu acho que ele vai conseguir. Peraí. Mas que abriu aqui. Vamos no filme. Na sala quem conseguir já abre por lá também. Peraí. Gref. 2020. Tá tudo. Já coloca lá. E vocês podem, quem quiser, pode acessar. Às vezes que abrir aqui. Ainda não voltou, né? Aqui. E que maravilha. Mas eu vou me dando um toque aí, hein? Tá bom, por enquanto tá tudo preto. Por enquanto não apareceu foi nada, né? Ai, gente, olha, tem hora que volte logo, né? Porque a gente fica nesse desespero. Também tem hora que ele resolve estar fazendo a leitura aqui. Quem pode ir acompanhando, né? Porque se for, às vezes é mais do que ele abrir lá. Ah, é pra você conseguir colocar no classe de matéria melhor mesmo. Isso, já colocando, ó. Em PDF. Colocado para a turma do noturno também. Ó, já foi, tá? Mas às vezes é mais agilizar o processo do que aqui. Deixa eu ver se ele atualiza aqui. Vamos ver de novo. Agora vocês estão me vendo. Compartilhar o eclã. Ok. Vamos esperar uns minutinhos, pode ser que ele consiga. Quem conseguir abrir lá também, fica com o pra gente. Vamos ver, acho que agora vai. Às vezes se eu paro o meu vídeo, ele é mais rápido. Vamos ver. Ô, coisa demorada, pelo amor de Deus. Não saiam daí não, hein? Não vão desanimar. E quem conseguir pode abrir lá também, né? Para já ir acompanhando, tá? E é bom que vocês já tenham material, né? Depois, para consulta aí direitinho. Não sei por que hoje ele resolveu. Isso, Lorena, por favor. Quem conseguir abrir no Classroom, às vezes é mais fácil de acompanhar, porque está escrito aqui para mim que ele está partilhando o eclã, mas não apareceu nada para vocês. Então, vamos tentar novamente. Ok.
Isso aí, vamos ver se ele vai. Tem dia que ele resolve que ele vai ser chato, aí a gente fica nessa, né? Deixa eu ver se ele mostrou alguma outra coisa. Agora só tá um D, né? E voltou. Acho que foi. Agora apareceu, né? E 3 anos depois, já estava aparecendo para mim que estava partilhando e não estava aparecendo nada. Mas agora ele resolveu. Bom, queridos, então, continuando, certo? Os eletrólitos, então, são responsáveis por manter a homeostase. Quem faz, então, a filtração, a absorção ou a reabsorção desses eletrólitos é o nosso rim, certo? Como a gente já viu nas aulas anteriores. E daí ele distribui para os demais órgãos. Se eu tenho, né? Vamos pensar aqui. O que a gente tem dentro e fora da célula? Então, o sódio, como ele participa, né, da bomba só de potássio, nós temos, então, muito mais sódio no plasma do que no fluido intracelular, certo? No citoplasma. No citoplasma, nós temos uma quantidade menor. Em compensação, o potássio é o inverso. Ele que fica dentro do fluido da célula, dentro do citoplasma, no momento que vai passar, então, o impulso nervoso, ele troca, né, de sinal com o sódio. E lembram-se da aula passada que nós vimos que quem que está sempre junto? O sódio junto com o cloro. Certo? Os dois sempre caminham juntos, né? Mais ou menos aí quase na mesma proporção, de um para o outro. Então, quando eu tenho desequilíbrio, ou na remoção desses elementos, ou mesmo na hora de fazer a reabsorção, o indivíduo ele pode ter uma troca, né? E começar a ter aquele principal efeito que nós vimos na aula passada, que é o quê? O aumento do volume extracelular. Então, ele acaba ficando inchado e demasiado, né? Vocês já viram isso, já mostrei para vocês em um outro momento. Então, nós temos o glomérulo e no tubo contorcido proximal ocorre, então, a absorção de vários elementos. Quando desce para a alça de Henle, outros elementos são reabsorvidos e no túbulo contorcido distal ocorre, então, o final da reabsorção de muitos outros elementos. O ponto mais importante para a água, por exemplo, a água, túbulo contorcido proximal e a parte, né, ascendente da alça de Henle, certo? E fora ele, lá vem o sódio, o potássio e vários outros elementos. Bom, agora então nós vamos pensar em cada um dos elementos e o que ocorre quando nós temos a diminuição ou um aumento desses elementos no nosso organismo. Então, vocês fizeram a atividade de vocês em relação ao sódio, né? Depois a gente vai voltar a discutir um pouquinho do sódio, mas ele tem a sua importância, certo? Primeiro, o que ele faz? Ele mantém o equilíbrio osmótico. Isso é a principal função dele, regulando então essa pressão, né, do que entra e do que sai na célula, mantém o potencial de membrana e auxilia na condução do impulso nervoso e das contrações musculares. Então ele tem a sua função aí importantíssima, que é principalmente regular a entrada e saída de substâncias na célula, tá? Mas se eu tiver uma diminuição muito grande no sódio, eu tenho problema? Tenho. Se eu tiver um aumento, também leva a um problema de desequilíbrio osmótico. Então, qual é a quantidade ideal de sódio para o indivíduo normal? Então, ele precisa ter mais ou menos 150 miliequivalentes de sódio por litro de sangue. Tá? E esse é o valor ideal, 150 miliequivalente por litro de sangue. Bom, mas quando essa taxa cai, né? E eu vou perguntar para vocês, o que vocês achariam que essa taxa pode cair, queridos? Vamos ver aí, quem que me responde? Por que a gente pode ter uma queda substancial no nível de sódio? Quem tem um palpite aí para mim? Vamos ver aqui no chat, quem acha? Quem pode... A minha voz está travada ainda ou melhorou? Então, por que vocês acham que a quantidade de sódio pode diminuir? Alguém concorda que
Se o indivíduo tem pressão alta, ele começa a fazer uso de alguns hipertensivos, essa quantidade pode diminuir? Pode. Né? Se ele usa diurético por muito tempo, essa quantidade pode diminuir? Pode. Tá? Então, sempre que eu tenho um processo patológico, pode ocorrer diminuição ou em decorrência, então, de algum fator que o indivíduo está fazendo. Querido, vocês estão me ouvindo direito? Me deem aí a resposta. Porque a Lorena colocou que minha voz estava travada. Não sei se vocês estão... Sim, não? Tá, então eu vou continuar, hein? Então, hiponatremia, quando cai esse nível de sódio, né? Nós chamamos de hiponatremia, tá? Natre, né? Na, que é do próprio sódio, tremia, que vem sangue, e hipo de diminuição. Então, essa diminuição ocorre quando o indivíduo atinge aí um índice inferior a 140 miliequivalentes por litro. Tá? Isso ocorre, então, quando ele tem ou pode levar a uma retenção hídrica bem significativa, ou quando ele está perdendo líquidos, principalmente pelo intestino. Então, o que entra vocês aqui, queridos? Qual que é a importância da nutrição nessa informação? Muitas pessoas têm lá uma diarreia, acha que essa diarreia, né, é pura e simplesmente uma diarreia que vai resolver. Só que essa diarreia pode levar a uma diminuição do sódio, tá? Então, hiponatremia, Andressa, é quando o indivíduo tem um índice inferior a 140 miliequivalentes por litro de sódio, tá? Quanto menor for essa taxa, né, mais significativo são as consequências lá na frente. E vocês vão ver o que vai acontecendo com o organismo. Tá? Entenderam? Então, hiponatremia, diminuição da quantidade de sódio no organismo. Tá? Pode-se dizer que é a baixa da quantidade de sódio. Exatamente. Tá? Baixa quantidade de sódio é chamado de hiponatremia. Tá? Por que ela ocorre? Então, ela ocorre por esses fatores: retenção hídrica, perda excessiva de líquidos, doenças renais, hemorragias e consumo excessivo de água. Por isso, vocês lembram lá na nossa pergunta da prova, né? Que se na prova nem era de vocês, mas acho que eu já até passei isso para vocês. Se qualquer pessoa precisa consumir 2 litros de água por dia, né? E aí vem a resposta. Nem todas, tudo vai variar o quê? De acordo com o peso, altura, né? Coloca-se uma média, mas em alguns casos também o excesso de água pode sim causar perda excessiva de sódio, tá? O uso de diurético também é outra coisa que pode levar então à hiponatremia, tá? Entenderam? Por outro lado, se existe uma hipernatremia, né? Uma quantidade grande de sódio no organismo. Quando isso acontece? Quando o indivíduo ele começa a ter uma desidratação, mas ele fica desidratado por um tempo muito grande e ele pode ter, na hora de fazer a reidratação, um aporte excessivo de sódio, tá? Então, muitas vezes, na hora de reidratar esse paciente que estava com diarreia, ele pode ter um consumo muito grande de sódio. E quando o indivíduo, depois que resolve a hemorragia, mas se ele tem uma ruptura dos capilares, também ele pode ter uma elevação do índice de sódio. Tá? Nesses dois casos, vocês vão ver quais são as consequências disso, né? Tudo bem? Entenderam até aqui? O potássio. O potássio, nós temos muito mais potássio aonde? Dentro da célula, certo? Ele é absorvido em todos os segmentos do trato digestório, não tem limitação no plasma, participa, né, da síntese de proteínas, transmissão de impulso nervoso, correção do equilíbrio ácido básico, manutenção do volume das células e funcionamento das enzimas como a piruvato quinase. Então,
potássio, junto com o sódio, regula, então, todo o volume, né, de lípidos, no caso do potássio, dentro da célula, tá? Muito bem, participa de vários outros processos, né? Inclusive lá no ciclo de Krebs, nós temos então a presença do potássio, regulando aí as enzimas que participam da cadeia transportadora de elétrons, tá? O que acontece quando o indivíduo tem um desequilíbrio da quantidade de potássio? Espera aí, que eu acho que tem alguma coisinha aqui. Um minutinho, tá? Que eu tô achando. Então, a hipopotassemia. Deixa eu mudar aqui, porque tem coisinha errada nesse exemplo que eu tô vendo. Eu acho que ele pulou um. Então, a diminuição do potássio, hipopotassemia. Certo? Hipopotassemia, o indivíduo, ele apresenta, então, os sinais e sintomas que estão relacionados à diminuição desse elemento dentro da célula. Certo? Quais são, então, esses sinais e sintomas? O indivíduo pode apresentar vômito, diarreia, tá? Como consequência dessa diminuição do potássio. Bom, mas por que ele teve, então, essa diminuição do potássio? Inclusive, quando ele usa excessivamente algum laxante, tá? Esse é um dos principais, né, efeitos aí do indivíduo. Bom, qual é o valor que é considerado como sendo um valor significativo? Quando ele tem menos de 3,5 miliequivalente de potássio por litro de sangue. Tá? Índices menores do que 3,5 miliequivalente pode, então, levar à diminuição aí desse potássio, levando, então, a quê? Fraqueza muscular. Certo? Por quê? Porque o impulso nervoso não está conseguindo passar. Então, ele não consegue fazer a contração muscular corretamente. Além disso, ele pode apresentar uma poliúria, tá? Ou seja, aumento da quantidade de urina, aumento da frequência urinária, tá? Se ele continuar, né, por um grande tempo, tem esses sinais e sintomas, o que ele pode, então, com o tempo desenvolver? Ele pode desenvolver algumas síndromes, né, que podem ser irreversíveis ao longo do processo, tá? Ao longo da sua vida. Tudo bem, queridos? Entenderam? Estão me dizendo aí se... Eu fiz uma pergunta. Qual é a relação com diarreia e vômito? Eu não entendi. O indivíduo que tem o excesso, né, ou melhor, a falta desse potássio, ele pode ter como consequência imediata uma diarreia e um vômito. Tá? É como se fosse um sinal e sintoma aí de que o indivíduo não está processando corretamente esse elemento. Tá? Tudo bem? Entendeu? E por que ele pode não estar processando corretamente o potássio? Se ele tem alguma doença, tanto renal quanto algumas síndromes de nascença que podem levar à superestimulação das glândulas adrenais. Tá? A glândula adrenal pode estar funcionando muito rapidamente, né? E ele pode estar, então, eliminando o sódio e o potássio em grande quantidade. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Por outro lado, ninguém falou nada. Você entendeu melhor? Mais ou menos, eu entendi que não entendi muito bem o porquê. O que tá levando a diarreia, vômito? Repete, por favor. Eu também não consegui entender o porquê. O indivíduo, né? Ele pode desenvolver, então, a hipopotassemia. E, como consequência, ele pode ter como sinal e sintoma aí a apresentação de vômito e de diarreia. Tá? Tá travando o seu áudio. Alguém perguntou alguma coisa que eu não entendi no meio. Alguém falou alguma coisa que eu não entendi. Deixa eu ver. Pro, só disseram que seu áudio tá cortando, tá travando. Qualquer coisa me escreve aqui, ó. Tá cortando aí na minha voz?
Às vezes parou, às vezes normaliza, aí passa um tempo, aí você vai falar e trava. Eu achei até que é na internet, mas se tem mais gente que percebeu, então é outra coisa. Tá, peraí, eu vou colocar o meu fone para ver se melhora ou piora, vocês vão me falando, tá? Peraí só um pouquinho. O que vocês acham? Tá melhor assim? Sim, não, melhorou? Tem relação com atravar sua voz ou não, Fone? Você acha que não? Pode ser a transmissão da internet, né, também. Eu acho que é, porque a minha internet tá bem ruim ultimamente e eu não tava conseguindo te ouvir, eu liguei 4G, mas Uhum. continua travando. Não, então pode ser até a transmissão mesmo daqui que já não está. Aí alguns estão falando que eu tentei também gravar já o demandar, né, para vocês, mas também trava muito esse áudio. Então eu preciso ver o que está acontecendo para não transmitir tão bem, né? Mas vocês estão me ouvindo melhor agora? O que vocês acham? Parece que piorou? Ai, meu Deus. Então, peraí, tirando o fone. O negócio hoje tá, né? Nossa, meu Deus do céu. Hiperpotassemia. A hiperpotassemia, ela é um pouco mais perigosa do que a hipopotassemia. Por quê? Porque ela pode levar a uma piora no quadro do indivíduo que já tenha um problema cardíaco, tá? Então, o óxido de potássio pode ser muito mais perigoso do que essa diminuição do potássio, tá? Existem estudos que correlacionam o indivíduo com aumento de potássio e o aumento de pressão arterial, tá? Aumento de pressão alta, tá? Quando que isso acontece? Isso pode acontecer quando o indivíduo ele usa um excesso de potássio por via oral, tá? Então eles consumindo um excesso de potássio por via oral, ele pode sim ter esse acúmulo de potássio dentro dos vasos sanguíneos, certo? Então, a hiperpotassemia é mais perigosa do que a hipopotassemia, tá? Porque ela leva, então, a aumento de pressão arterial, tá? E se o potássio está alto, o que eu posso estar perdendo em compensação? A diminuição do sódio. Tá? Como eles trabalham de forma antagônica, não tem como, né? Então, ao longo do tempo, se o tratamento não for eficaz, né, nesse paciente que está com hiperpotassemia, ele pode sim ter aí um aumento da ventilação, um aumento de pressão e lógico que ele pode vir a ter o quê? Um óbito, né, rapidamente, tá? Tudo bem? Então, baixa de potássio, fraqueza muscular, diminuição de pressão. Alta de potássio, aumento da pressão arterial, né? E aumento da resistência dos vasos. Esse aumento de resistência dos vasos pode comprometer muito o rim, né? Entenderam aqui? Vão me dando aí o feedback, né? Se sim, se não, tá? O cálcio. Vou escrever aqui. O cálcio, como a gente muito bem sabe, ele está envolvido também na passagem da contração muscular, né? E ele também pode diminuir ou aumentar. Então, olha lá, hipocalemia. Hipocalemia, o indivíduo tem a diminuição de cálcio para 4 miliequivalente por litro. Geralmente, ela é assintomática, tá? Mas, como consequência, ela pode ter uma diminuição do débito cardíaco, tá? E distúrbio, então, do ritmo
cardíaco. Em compensação, a hipercalemia também é sintomática, mas ter problemas na função muscular, tá? Tudo bem? Cloro. Tá ouvindo, certo? Deixa eu ver vocês. Vocês não estão nem me ouvindo mais? Eu tô aqui. Deixa eu ver. Ai. Me digam aí, vocês não estão me ouvindo? É isso? E colocaram a professora saiu. Nossa, gente, pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu vou fazer para resolver. Só um minutinho, tá? Acho que o meu sinal hoje não tá muito bom. Bem, você tá assistindo? Não, não tá. Nem tá aqui. A internet tá horrível. Horrível? Tá. Os alunos estavam achando até que eu tinha saído e deixado eles para trás. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui atrás. Nossa. Peraí, deixa eu ver se eu consigo falar com eles pelo celular, que aí... Deixa eu entrar aqui. Oi, gente, vocês não estão me ouvindo lá, não? Vocês estão me ouvindo por lá, na sala de aula? Eu entrei pelo celular, que às vezes, né?